Pessoal, boa noite. A gente está aqui hoje para um bate-papo legal. Vamos falar aí um pouco sobre os sensores de oxigênio, né, as famosas sondas lambdas. Estamos aqui hoje com os convidados muito especiais, o pessoal aqui da Ingexir de Caçapava, né? Nosso amigo Lalito, nosso amigo Leandro. Boa noite. Boa noite. Tudo jóia, pessoal? Beleza? Então é isso, né? Vamos falar aqui durante uma meia horinha e tal. Mostrar aqui hoje um teste em bancadas. Estamos com um veículo aqui na nossa sala aqui para a gente poder fazer um teste prático do veículo de ciclota. E no final tem uma novidade muito legal que a gente vai estar trazendo aí para vocês. Então, bora começar, né? Agradeço aí a presença de todos, né? E a atenção aí. E vamos em frente. Então, o tema nosso aí, sensores de oxigênio, né? Então, são essenciais aí para os nossos veículos, mas sempre deixa uma pulguinha atrás da orelha do reparador, né? Será que o defeito é realmente o sensor? Né? Ou será que é um defeito colocado? Então, enfim, vamos tentar esclarecer um pouco e com a presença aqui dos mestres da reparação. Não, que isso. Quando a gente fala de sensores, né, a gente vai sempre pensar em dois tipos de sensores de oxigênio. A gente tem os sensores de banda estreita, né, usados aí na maioria dos veículos, e sensores de banda larga. Então, enfim, quando a gente pensa em banda estreita, são sensores que trabalham em uma faixa curta de fator lambda, né? Então, eles estão sempre trabalhando em torno do ponto de estequiometria da mistura, ou seja, ali onde você tem a queima praticamente ideal de todo o combustível injetado. Então, ele vai estar sempre oscilando em torno de fatores lambda 0,8 e 1,2. Essa faixa de trabalho dele é uma faixa bastante estreita, né? Por isso, banda estreita. Quando você tem veículos como os veículos diesel, esses veículos eles trabalham normalmente com misturas muito pobres, né? Eles trabalham com excesso de ar, certo? Certo. E aí esse excesso de ar aqui não seria medido. Por isso você tem uma outra tecnologia de sensor, né? Um aperfeiçoamento daquele primeiro modelo, onde você tem uma faixa de lambda muito grande, onde você consegue ter lambdas ali menores do que 1, então lambda até ali 0,7, 0,6, até lambdas muito altos ali, né? Então vamos colocar aí 5, enfim. Então essa aí é a grande diferença entre os dois modelos de sensores, ok? Falando então deles, aplicações, né? A gente já falou aí de uma diferença de diesel para leve, mas a aplicação, o que vai estar fazendo o sensor ali no carro? Alito, fala um pouquinho pra gente. Você que está aí no dia a dia da oficina, ali pegando no batente lá. O que sempre a gente, né, tem a ideia do ideal da queima, desde a entrada de ar e combustível, né? Essas duas são as primeiras fórmulas que vão fazer a composição da queima da própria sonda, né? Isso tudo levado à sua eficiência, que vai dar um resultado entre o catalisador, se for um ciclota, entre a primeira e a segunda, numa segunda dando uma eficiência do resultado da primeira, né, para informar essa para a primeira, e fazer com que o carro tenha uma explosão, um desempenho, uma performance ideal, né? Isso, inclusive, implica até no consumo de combustível, né? O consumo, ela faz um gerenciamento não somente do consumo, né, mas também do próprio desempenho, onde às vezes até mesmo o cliente, o carro parece que está meio amarrado, e às vezes você percebe que a sonda nem sequer está num tempo de trabalho correto, né? Então, às vezes a pessoa, não, mas parece que acende a luz, às vezes não acende, às vezes sozinha ela apaga, eu desligo a luz, ligo o contato, e você vai lá ver, lá de repente dá lá um defeito em cima da sonda, ou então eficiência catalítica, e aí começa a gerar as dúvidas, né? Exato, como eu vou dar o diagnóstico em cima desse resultado? Velas, bicos injetores, pressão vazão da bomba, ou a própria sonda, né? É isso daí que muitas vezes, né, acontece dentro do nosso dia a dia. Que você tem que ter aquele o critério para determinar, claro, para determinar quem é o resultado para chegar até mesmo na equalização da própria sonda, né? Exato, e aí até uma dica, eu vou falar um pouco aqui, o Lalito pode me corrigir, né? Nem sempre quando dá falha de sonda no scanner é falha de sonda mesmo. Não. Muitas vezes a sonda ela tá lá, né, corrigida num grau, né, máximo, né, e fala assim, não, o defeito é a sonda. Muitas vezes não.
muitas vezes a própria pressão da bomba de combustível faz com que a sonda fique ineficiente, pela própria, né, vazão que os bicos injetores vão, né, proporcionar e como resultado essa queima. Ela vai estar acusando uma mistura Exatamente. pobre e na sonda. É realmente então um tem que defeito ter ali no sistema. pressão e vazão, que são duas coisas totalmente, né, diferentes para uma bomba e para ter o resultado de queima, né? Então, olha só, a gente está falando aqui de um pouco da experiência da oficina e colocando um pouco da Sim. teoria aqui, né? Então, falando um pouco no jargão da engenharia, né? A sonda aí, ela fecha a malha do carro, né? Então, ela vai fazer o quê? A correção final. Exato. Ela pega o que está lá na saída da injeção e corrige a entrada. Correto. Né? Então, essa é a ideia aqui. Fora o monitoramento do catalisador. Sim. E no diesel, aí tem um ponto legal. O diesel também tem aplicação da sonda lambda, só que o diesel não trabalha com malha fechada nesse sentido, né? Então ele não tem essa função de corrigir como é no ciclo Otto. Mas tem umas funções muito interessantes, como fazer o controle do EGR, tá? E mesmo detectar ali misfire para poder corrigir ali um excesso de NOx que possa estar tendo. O diesel já é um pouco, não, é bem diferente, né, a função, a ideia, né? Tem outros rangers para se pensar em cima para condenar, desde, né, tensão, a própria funcionamento da própria EGR, a pressão também dos bicos interfere um pouco também, né, no funcionamento. Enfim, tem um pouco mais de gama aí para chegar ao ponto, mas por isso que tem as ferramentas hoje aí que vão facilitar um diagnóstico rápido, né, para você ir eliminando isso, né, porque a praticidade do dia a dia é a eliminação daquilo que você cria suas dúvidas e expectativa para trocar determinadas peças. É ter rapidez e eficiência. Eficiência, exatamente. Essa é a ideia. Né? E, gente, nisso a gente vai dar uma dica aqui no final da live que é super legal, viu? É uma novidade que a gente vai trazer aí que vai mudar bastante o dia a dia de vocês. Aqui, cara, tem esse gráfico aqui que é um gráfico bastante interessante, né? Já que a gente está falando de utilização, importância de sonda, né? Então aqui é um gráfico onde a gente tem a correlação, né? A ligação entre o fator lambda, que está exposto aqui no último gráfico, né? Então essa sonda de banda estreita ela vai estar variando ali, né? Então em torno do ponto de operação, né? Que é o fator de lambda. E quando você tem misturas ricas, né, lambdas menores do que 1, o que está acontecendo? Olha, você tem maiores emissões, né, emissões de hidrocarbonetos e de CO, né, o monóxido de carbono. Você vê que quando a lambda fica maior do que 1, a mistura já está uma mistura mais pobre, essas emissões elas diminuem. No entanto, o que está aumentando aqui? A emissão de NOx, que já é a característica dos veículos diesel, né? Aqui é um gráfico que talvez venha um pouco mais para o diesel leve, mas enfim, é mais característica dos veículos diesel ter essa emissão de NOx, porque eles trabalham nessa faixa de lambda maior do que 1, né? Com misturas mais pobres, sempre com excesso de ar. Sim, isso mesmo. Tanto que um dos erros muito comuns em cima dessa própria situação, né, é o P0407 e o P0130, que é onde tem a primeira sonda lambda da linha leve, né, que é o se eu não me engano, é o P0130. Se alguém, né, tiver até vendo a live aí, se eu estiver errado, por favor me corrija aí em cima da sonda lambda 1, da linha diesel leve. Legal. Aqui também uma diferença das sondas aí de banda estreita. Então a gente tem dois tipos principais, né? A gente tem as sondas do tipo Finger, né, que são as convencionais, e as sondas planárias, né? A diferença entre elas é construtiva. As primeiras sondas do tipo Finger ou dedal, elas vão ter essa formação, onde você tem a cerâmica, né, e os eletrodos ali de platina, formando literalmente ali um dedal. E aqui teria os primeiros modelos sem aquecedor e depois com o aquecedor que se encaixa por aqui, né? As sondas planárias foram uma evolução dessa sonda, uma evolução construtiva. Qual que é a mudança? É justamente por ser uma construção plana, com as camadas ali, com o aquecedor intercambiado ali, junto, né, das camadas de medição. Então, enfim, o processo de aquecimento aqui se tornou muito mais rápido, né? E aí, aquecimento mais rápido, você tem um trabalho muito melhor na fase fria. Então, é justamente na fase onde o veículo mais emissiona. Isso reduz drasticamente o índice de emissão. Sim. Né? No dia a dia, algum exemplo aí de carro, você vê alguma diferença que é legal comentar com o pessoal? Hoje, as diferenças, o que eu mais percebo, às vezes, no dia a dia, é a aplicação.
tanto por ciclo Otto e tanto por também, assim, diesel nem tanto por aplicação, mas no ciclo Otto é aplicação. Porque o pessoal muitas vezes vê por parte de cores e pensa que as cores são todas elas iguais. Então o formato, né, a resistência, né, a aplicação. Eu vejo muito erros, tanto na linha GM quanto na linha Ford. As cores são as mesmas, as tomadas são as mesmas, porém o sinal de pulso de uma é invertido à outra. Sim. Então, às vezes a pessoa pensa e olha e pega, às vezes o vendedor, às vezes, né, não sei, ou a aplicação, em algum momento inverte isso e aí acaba transtornando vários segmentos de troca de catalisador, troca de uma série de coisas e muitas vezes a aplicação não está correta. Não está correta, né? E aqui tem uma diferença grande entre as duas, né? A gente pega as sondas planares, o controle, como estava falando, o controle do aquecimento dela é um PWM controlado pela central. Sim. Enquanto a normal não, é uma ligação direta. Então já é uma diferença gigantesca aqui. É gigantesca, não, é absurda. É absurda. É absurda, né? Então é a importância aí, gente. Então aqui também, mais uma vez, mostrando aí a diferença dos dois, mas em relação ao encapsulamento, peguei isso aqui de um dos fabricantes de sonda, nessa imagem, para poder fazer essa demonstração. Mas acabamos de falar aqui um pouco, né, só para lembrar ali o formato. Sondas de banda estreita aqui, então, normalmente a gente vai ter essas classificações, né? Então, a convencional, podendo ser de um fio, 3 fios, 4 fios, tem modelos com 2 fios, acho que tem um modelo do Ômega, né? Que é digamos assim, aquela mosca branca de olho azul, né? Pode até ser. É verdade. Mas normal que a gente vai ter os mais antigos, né? Um fio só, são os mais comuns. Que aí ele tem uma ferramenta na carcaça e um fio de sinal. Né? Daqui a pouco a gente vai ver ali na prática o sinal dessa sonda, né? 3 fios, onde aí eu também tenho um aterramento na carcaça, e aí 2 fios para controle do aquecedor. Sim. E 4 fios, né? 2 fios aí para comando do aquecedor. Um aterramento do sinal, do sensor, fica agora também já um fio da sonda para ir lá no módulo, né? Junto com e também outro fio para o sinal. Isso aqui é uma mudança interessante, gente. A gente aqui que também trabalha com essa parte de módulos, né, com reparos de módulos, dando treinamento, também com desenvolvimento. Quando você faz essa evolução para pegar o mesmo terra lá no teu elemento de leitura no módulo, isso diminui muito o índice de ruído, né? Então torna uma leitura muito mais precisa. Fina. Sim. Então, uma mudança aí bem interessante. E essa mesma arquitetura a gente tem parecida aqui nas planares, só que com a diferença que aqui o aquecedor é controlado por um PWM, né? Sim. Bom, então, problemas do dia a dia. Vamos ver aqui os nossos mestres. Problemas do dia a dia que vocês enfrentam aí relacionados a sondas de oxigênio. Pode contar alguns casos aí para o pessoal, um pouco da experiência? Eu posso até contar, né, o que aconteceu aqui com um veículo que a pessoa chegou a condenar a central por conta de um funcionamento onde o carro simplesmente funcionava sem o MAP. Ele tinha que desligar o vácuo do MAP para o carro poder funcionar. Se eu ligasse de volta, o carro morria. E aí, por conta disso, fizeram o cabeçote do carro, trocaram o comando do carro, a sonda não trabalhava corretamente, ou seja, direcionado ao que muita gente às vezes coloca, né? O problema está na central. Bom, o veículo era 1.6 e os 4 bicos injetores aplicados de início eram 3 aplicados para 1.0 e 1 aplicado para 1.6, ou seja, a vazão do carro, dos bicos injetores, desproporcionava uma queima e fazia com que o carro entendesse, e a sonda, uma queima totalmente irregular, ou seja, ele necessitando ar, ou seja, ele tinha que dar uma carga máxima, por isso que tinha que desligar. Trocamos os bicos injetor, colocamos corretamente, automaticamente ligamos o sensor MAP e pronto, o carro já se aquietou sobre sua marcha lenta. Então, são coisas que a gente precisa, às vezes, até mesmo no dia a dia, começar numa ideia de reparação e ver se está tudo ok e aplicado corretamente. Como até comentei, as sondas, tanto para a linha GM quanto para a linha Fiat, às vezes confunde pelo fato de ter um conector com as mesmas cores, porém elas estão invertidas. Então esses daí são às vezes detalhes do dia a dia que às vezes passa despercebido por reparador.
Então, a aplicação é uma coisa fundamental em cima do próprio veículo. E lógico, né, aí você começa a ser, eu sempre gosto de falar o seguinte, comece pelo básico. O básico é o que mais resolve o problema. O básico sempre será bicos, pressão, vazão da bomba, aplicação correta das peças se são originais, sondas se elas realmente estão efetivamente aplicadas corretamente, né? Teve um outro veículo que a pessoa aplicou, porém o veículo era gasolina, porém a sonda aplicada era para carro flex. E isso daí desproporcionou o carro num funcionamento totalmente irregular. Depois que foi aplicado corretamente, via tabela, né, de aplicação, aí o carro normalizou. Mas as cores, o formato, o encaixe era o mesmo. Mas isso daí, às vezes é um pulo do gato, às vezes é um detalhe que fica e às vezes a pessoa condena até mesmo a eletrônica ou até mesmo a própria central. E são vários, né? O dia a dia é muita coisa, na verdade. Podia durar várias horas aqui, a gente fala de exemplos que eu tenho. Coisas que do dia a dia. Não, verdade. O Dimas de Oliveira está perguntando aí se a gente tem algum modelo de sonda para mostrar. Dimas, daqui a pouco a gente vai mostrar um teste aqui com uma sonda de banda larga, uma LSU 4.9 da Bosch, tá? Então, só um pouquinho aqui que a gente já mostra aí para você, tá? Um abraço aí e obrigado pela audiência, tá? Quanto à possibilidade de limpeza das sondas, o Eden Dimas aí está perguntando, né, se há a possibilidade de limpeza das sondas ou somente a substituição. Isso é um tanto quanto relativo, eu não acredito. Lalito, você talvez possa falar um pouco melhor. O que eu tenho por ideia é o seguinte, qual que é o principal problema das sondas, né, contaminação. Então a célula ela vai ser contaminada. Às vezes você consegue, a gente vai mostrar aqui um exemplo que pode vir a levar para essa ideia de fazer um aquecimento da célula que talvez faça um processo de, principalmente na banda larga em função do diesel, de sulfurização. Na sua experiência no dia a dia, o que você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Eu particular, falando eu já cheguei a fazer assim, quando chega ao ponto dela estar muito carbonizada. Mas essa carbonização por conta de um erro, não pelo funcionamento dela. Exato. Já teve a situação de eu mesmo fazer da limpeza da minha maneira e ela voltar. Porém, já teve situações que não teve jeito, teve que ter a substituição. Mas nada, né, desculpa cortar você, mas nada atinge da pessoa, de repente, né, ter um pouco de bom senso e de repente perceber que foi trocado e tentar fazer uma limpeza. Pode dar resultado? Pode. Aí cada um, né, coloca a sua experiência. Eu acho que realmente depende do caso. E assim, o problema maior das sondas, assim, no geral, é a contaminação, né? Sim. A célula dela acaba se contaminando. Aí nesse caso, quando é contaminação, não tem o que fazer. É difícil. Aí é uma nova mesmo. É difícil. Né? E é isso. Então, Eden, espero que a gente tenha esclarecido aí um pouco, né? Mas, já que estamos falando aqui, um próximo ponto que a gente ia falar é justamente sobre teste, né? Então, sim. E aqui eu vou falar um pouco sobre o teste das sondas de banda estreita e das sondas de banda larga. As etapas aí são parecidas. Me corrija aqui, Lalito, se eu estiver atropelando aqui. Você que é o mestre. Você é o mestre. Começamos aí pelo teste da resistência da sonda, certo? Opa, mais uma pergunta aqui do Eden, né? Qual seria a forma mais adequada de limpar e quais produtos? Olha, Eden, assim, quando você está pensando em um sensor como esse, produtos que você vai colocar ali, eles podem literalmente alterar a cerâmica de alguma forma. Então, eu não acredito ser aconselhável usar nenhum produto. Lalito? Aí é que tá, né? Eu acho que nessa ideia, eu acho que cada um tem que assumir a sua responsabilidade e o seu, né, vamos dizer assim, o seu feeling para aquilo que ele está observando. Eu posso contar o que eu fiz. Eu estou falando eu. Pode ser que alguém me corrija, para enriquecer a gente. Alguém aí, né, possa falar, poxa, eu já fiz também, eu não fiz. Eu já cheguei a colocar dentro da cuba sônica com o produto que faz limpeza dos bicos injetores. Certo.
Com detergente, Com detergente. Com o equipamento da Cachistron. Vou fazer a Isso para o caso ali quando está carbonizado. Quando ela está muito carbonizada, isso já chegou, principalmente no começo, quando eu fazia isso, era para a linha gasolina, especificamente gasolina, dava certo. Gasolina dava certo. Só que hoje, como a pessoa usa flex, usa álcool, então ela não chegava a carbonizar, né? Não chegava a criar aquela crosta, né? Hoje não, né? Mas antigamente tinha situações que se colocava o combustível lá e criava alguma coisa, mas isso do tempo há muito tempo, né? Mas é uma ideia. Pode se colocar para hoje, para as outras? Eu não fiz, porque eu não quero arriscar. Eu prefiro muito mais fazer a troca, fazer a substituição, do que eu, de repente, me comprometer numa mão de obra e, de repente, numa garantia que o seu cliente pode ficar chateado. Porque hoje o carro, se não tiver corretamente a queima, ele perde potência, ele faz consumo, ele faz acender a luz de injeção, que é uma das coisas que a pessoa mais se incomoda, é a luz de injeção, e com aquilo ali ele pergunta o que é. E é um defeito que, de repente, você passou um orçamento, corrigiu, e muitas vezes você pode se comprometer nessa correção, e tentando, de repente, ajudar o cliente, você pode se comprometer. Sim, às vezes acaba saindo no prejuízo, né? Então essa aí é uma preocupação importante, né? Você ter a certeza de que pode dar garantia daquele serviço e não vai ter dor de cabeça depois. Lógico. Tá. Mas é isso. Continuando então, já que estão falando um pouco sobre ter certeza de alguma coisa, vamos falar sobre teste, né? Peguei lá a sonda, tô duvidando dela, né? Fiz todos os testes ali, verifiquei se tem alguma entrada falsa de ar, verifiquei pressão da bomba, bico, etc. Sim. Mas ainda estou desconfiando da sonda, né? Então, falando aí do ciclo Otto, né? Então, vou testar. Sim. Primeira coisa, então a gente vai ali e vai fazer o teste da resistência do aquecedor, ver se o aquecedor realmente está ok, né? Se está dentro ali, se ele não está em curto, se ele não está aberto, né? Então, as medidas assim que a gente pode adotar como padrão, né, para sondas convencionais, entre 2 a 5 ohms, né? Sim. E o aquecedor da sonda planar entre 3 e 12 ohms aí. 8? Desculpa, 8 e 12. Desculpa a falha aqui, pessoal. A empolgação de estar falando aí com vocês, tá? Mas, vamos... Então, enfim, primeiro teste, fazer o teste realmente aí da resistência. Seguido isso, a gente pode fazer o quê? O teste da alimentação, né? Tanto da alimentação positiva aí da sonda, né, se está chegando, como do retorno dela. Seja um modelo convencional ou planar, né? Sendo que no convencional a gente vai ter um acesso direto ao negativo e no outro você vai ver um PWM ali no pino de retorno, né? Sempre lembrando aí, é uma boa hora de fazer o uso do osciloscópio, né? Então, a gente tem aí também o treinamento de eletrônica, tivemos várias lives sobre isso e é uma ferramenta que numa hora dessas ajuda muito no dia a dia. Né? Então nossos amigos aqui têm bastante experiência já com isso, já vi uns vídeos muito interessantes do nosso amigo Lalito aí no dia a dia usando o osciloscópio para matar uns defeitos. É uma ferramenta que hoje, né, se faz hoje como necessário, né, como um multímetro, uma caneta eletrônica, um osciloscópio também, como todas as ferramentas, na verdade, né, são sempre bem-vindas. Né? Então, quanto mais recursos a gente tem à mão, lógico. É sempre interessante, né? E aí, enfim, testou, verificou que está tudo certo e você pode ver o sinal desse sensor, né? A sonda de banda estreita, ela é simples assim nesse sentido de monitorar o sinal. Você pode monitorar com o scanner do que você tem acesso em suas mãos. Como também você está um pouco duvidoso da leitura que está recebendo ali no teu scanner, você tem a opção de fazer uso de um multímetro ou de um osciloscópio. E essa sonda, o sinal dela, ele vai ter que estar variando entre as faixas de mistura rica e mistura pobre, né? Então ele vai estar variando ali entre 0,8 e 0,2 volts, né? Para isso, hoje, a gente trouxe aqui um exemplo, né, que vamos mostrar ali agora. Então, a gente está com o veículo aqui e o osciloscópio já posicionado e vamos ali fazer a demonstração. Então, opa, eu saí da frente da câmera, né? Beleza, pessoal? Eu só vou pedir um minutinho aqui que a gente já volta para a visão aí de vocês, tá? É rapidinho.
Beleza? Ok. Voltei para a câmera. Então, pessoal, aqui a gente está com um Corsa aqui na nossa sala, tá? Já aqui com o osciloscópio devidamente ligado para a gente poder fazer o monitoramento aí dos sinais das sondas, tá? E, Leandro, pode ligar o carro para a gente, por gentileza? Ó, aqui nosso amigo Leandro dá uma super ajuda aqui, né? E aí vocês vão ver os dois sinais, né? O osciloscópio já está posicionado, pegando aqui o sinal da sonda antes e da sonda depois do catalisador, né? Pode ligar? Por favor, pode ligar. Beleza? E aí, enfim, aqui a gente já está, como falei, o osciloscópio posicionado. O sinal das duas sondas já está sendo aqui devidamente monitorado. Vou fazer um pequeno ajuste aqui. Beleza, ó. Se vocês estão observando aqui pelo osciloscópio, vocês veem o primeiro sinal em amarelo, é a sonda antes do catalisador. Ele está oscilando ali entre, olha, 100 mV e 860 mV. Então, perfeito, o sinal, legal, a sonda funcionando perfeitamente. E aqui a segunda sonda, uma oscilação só que bem menor, né? Que essa segunda sonda, ela já está lá depois do catalisador, né? Então, ela já trabalha em uma faixa de mistura, já uma faixa de excesso de ar, né? Então, por isso ela vai estar sempre aqui mostrando uma tensão menor. Lembrando, as tensões em torno de 0,8 são as misturas ricas e é quando abaixa a mistura pobre. E aí mostrou que o nosso catalisador aqui também está funcionando perfeitamente. Então, um teste bem simples aí para vocês fazerem e tirarem aquela pulguinha de trás da orelha de será que está com problema ou não. Tá? Ok? Então, é isso aí, pessoal. E agora a gente vai mostrar um pouquinho mais de um outro teste bem legal, né? Voltando aqui um pouco, a gente vai falar sobre um outro modelo de sonda, tá? Que seria essas sondas de... Opa, perdão. Então, pessoal, voltando aqui, a gente vai falar agora sobre um outro modelo e mostrar um teste bem interessante, que é uma inovação que a Hybrid está trazendo aí para vocês, tá? Então, sonda de banda larga, procedimento de teste. Primeiro procedimento de teste vai ser exatamente a mesma coisa, né? Então, você vai ver ali a resistência do aquecedor, certo, Marlito? Então, é uma coisa aí importante. Sim, é o básico. Ver se ele tá, se não está em curto, se não está aberto, né? Correto. E ver também a alimentação, se a alimentação está correta, se o controle do PWM sobre ele está correto, né? Visto isso, né, foi lá, viu a resistência da sonda, viu a alimentação da sonda, precisa testar a sonda de banda larga. E aí, como fazer? Pois é. É uma coisa que às vezes a gente fica um pouquinho, vamos dizer, travado às vezes, né? Então, quer dizer, mais do que uma pergunta, isso era uma charada até hoje aí no dia a dia do reparador, né? E é nesse cenário que nós aqui estamos trazendo, então, a solução aí para vocês, né? Então, aqui apresentando em primeira mão, né, o nosso aparelho que vai fazer a leitura dessas sondas, que são as sondas de banda larga, né? Então, estou aqui com a sonda em mãos, certo? E... Só um minutinho aqui, pessoal. Só estou fazendo aqui uma troca da câmera para eu poder mostrar aqui com um pouco mais de detalhe para vocês. A ferramenta é muito boa, uma ferramenta útil para matar, às vezes, uma charada que às vezes a gente até mesmo ficava na dúvida, né? Ah, então, né? Então, agora a dúvida tá na hora de ser sanada, né? Ok? Só uma paciência aqui, a gente já faz essa grande demonstração aqui. Um minutinho aqui que a gente já está só fazendo aquele ajuste técnico.
Então, a live é assim, né? Tudo ao vivo, então vai acontecendo, a gente vai se adaptando aí, né? Então, tá... Beleza? Ok? Tá, pessoal, só mais um minutinho, por gentileza. Entendi. Tá, a gente está ajustando aqui, ó, e, enfim, fazendo... Ok? Perfeito, então, pessoal. Valeu, obrigado aí pela paciência de esperar esses minutinhos para a gente fazer aqui o ajuste, né? Então, a gente está aqui na bancada com uma sonda, né? Uma Bosch, uma LSU 4.9. E o nosso aparelho aqui fazendo esse monitoramento. Então, ó, se vocês observarem, ela está lendo o oxigênio atmosférico aqui em torno de 20% e o fator lambda, que está um valor alto, em torno de lambda 6. Por quê? Não, a gente fala, lambda ideal é lambda 1. Lá no carro. Aqui eu estou com excesso de ar. Então, esse lambda vai tender a um fator muito grande mesmo. Se eu pego aqui a lambda, a sonda, eu vou até me afastar um pouco aqui dos meus colegas, porque eu vou soprar a sonda, né, nessa preocupação aí do corona. Vocês podem perceber que houve a variação ali, né, do fator de oxigênio, né? Mas enfim, eu vi que a sonda variou e eu vi que ela está marcando corretamente o oxigênio da atmosfera. Então, perfeito, é uma sonda que está lendo corretamente. Então, se ela está lendo corretamente o ar atmosférico, vai ler no carro, né? Vai ler perfeitamente o que está lá também. Então, testei minha sonda aqui, coisa de 2 minutos, rapidinho, validei e tirei a dúvida. Então, é mais uma novidade, uma solução legal que aí nós aqui da Hybrid Encontro estamos trazendo para vocês, tá? Em breve vai estar aí no mercado. Tem muitas outras funções além desse teste de sonda, né? Que vamos deixar para falar depois. Tem bastante surpresa legal aí para vocês. Tá? Vai ser um verdadeiro canivete suíço, né? Então é isso, pessoal. Assim a gente chega aqui ao fim da nossa fala, né? Ficamos abertos às perguntas. Espero que tenhamos tirado aí algumas dúvidas ou ajudado um pouco vocês. E é isso. Então, perguntas, por favor, façam aí. Eu gostaria, claro, de agradecer a todos aí pela participação. Então, o Eden Dimas aí fez uma pergunta, né, se tem alguma forma de testar fora do carro. Então foi o que a gente acabou de demonstrar aqui para sondas de banda larga, né? A gente está lançando aí esse equipamento justamente para fazer essa solução, trazer essa solução para vocês, poder testar aí fora do carro, né? Eden falou aí sobre valor, depois entra em contato aqui com o nosso pessoal de vendas, né? Aqui ainda é um lançamento, a gente está no forno para lançar aí, então é novidade que está para sair esses dias. Liga aqui depois para o nosso pessoal, tá? Que vai ser com certeza uma ferramenta muito interessante aí para vocês. Beleza? Se tiverem mais perguntas aí, por favor, podem falar. Um abraço para o pessoal de Recife. Opa, então tá, um abraço aí pro Aberlado Fagner aí de Recife, tá? E obrigado aí por seguir os nossos canais e por estar junto aí com a gente aqui da Hybrid, né? A gente está sempre aí preocupado em fazer boas parcerias como dos nossos amigos aqui da Ingestile, e tá sempre crescendo junto, né? Com certeza. Afinal, é isso que importa, né? Trocando informação, necessidade de dia a dia, né? É isso aí. É isso aí, gente. Então, por favor, estamos aí mais uns minutinhos, podem mandar suas dúvidas. Opa, o Eden estava perguntando aí, agora eu vi aqui o comentário, tá falando aí direto do Japão. Olha só, muito obrigado aí, Eden, um grande abraço, tá? E para todos aí da terra, né? Então, um brasileiro aí com um pezinho aí do outro lado do mundo, né? Então, enfim,
A gente aqui na Hybrid tenta sempre trazer essas... Então, estamos aí com essas lives de quarta justamente para trazer essa aproximação, né, do nosso dia a dia aqui na parte do laboratório, né, na pesquisa e desenvolvimento do dia a dia de vocês na oficina. Então, sobre assistência para uso, o Eden está perguntando aqui também, né, se tem assistência para uso do equipamento, né? A gente tem sim assistência, né? É uma das grandes coisas aí que a gente sempre mantém com os nossos parceiros. A gente tem uma boa política de estar sempre junto e dando assistência, né? Então temos canais aí, grupo via WhatsApp, telefone, enfim, quem está perto aqui que consegue vir, a gente está sempre próximo. O Rodrigo Souza perguntou se vai ser igual ao teste fácil. Olha, esse aqui é o teste fácil Prime. Tá? Então é a versão melhorada do teste fácil, tá? Muito melhorada. Vai ter sim funções como o PWM para você ativar uma válvula, vai ter osciloscópio, vai ter teste de sensor de temperatura, pressão, tudo no mesmo equipamento. Então vai ser um verdadeiro canivete suíço aí, Rodrigo. Tá? Um abraço aí para o Rodrigo e obrigado pela pergunta. Beleza, pessoal? Mais perguntas? Estamos abertos aí. Bem, acho que fechamos aqui as perguntas por hoje, então vou agradecer mais uma vez pela presença de vocês, pela audiência de vocês, agradecer aos meus amigos aqui da Ingestile por ter contribuído tão grandemente com a nossa live aí. Agradeço o pessoal aí pela visita, pelas perguntas aí, aprimorando os conhecimentos e fortificando as parcerias, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Parceria né? sempre, né? Parceria sempre. Então, pessoal, muito obrigado. Até a quarta que vem. Quarta que vem voltamos a falar sobre o Arla, tá? E é isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite.